Imagine passar décadas vivendo praticamente enterrado dentro de uma prisão, em um espaço construído apenas para você, isolado do resto do mundo e observado constantemente por guardas que acreditam que você é perigoso demais para conviver com qualquer outro ser humano. Essa não é uma história de ficção. Essa é a história real de Robert John Maudsley, um homem que acabou se tornando um dos prisioneiros mais isolados e controversos da história do sistema prisional britânico. Ao longo dos anos, o nome dele apareceu inúmeras vezes em jornais britânicos. Alguns veículos chegaram a chamar ele de o prisioneiro mais perigoso da Inglaterra. Outros ficaram fascinados com a brutalidade dos crimes que ele cometeu dentro de hospitais psiquiátricos e dentro da própria prisão. Em determinado momento, começaram até a circular histórias que associavam o nome dele a personagens da ficção, principalmente ao famoso Hannibal Lecter. Parte dessas histórias surgiram por causa de rumores que circularam na imprensa sensacionalista da época. Mesmo que muitas dessas versões tenham sido exageradas ou desmentidas mais tarde, o nome de Robert Maudsley acabou ficando marcado na história criminal do Reino Unido. Mas para entender como um homem chegou ao ponto de viver praticamente enterrado dentro de uma cela de vidro subterrânea, é necessário voltar para o início da vida dele, em um período muito diferente da história britânica. Robert John Maudsley nasceu em 26 de junho de 1953, na cidade de Liverpool, no norte da Inglaterra. Ele cresceu em uma época em que muitas famílias britânicas ainda lidavam com as consequências econômicas e sociais do período posterior à Segunda Guerra Mundial. Liverpool era uma cidade portuária movimentada, mas também tinha muitos bairros operários com condições difíceis de vida. Foi nesse ambiente que Robert nasceu, no bairro de Speke. A família dele era extremamente grande. Robert era o quarto de 12 filhos. Em famílias tão numerosas, era comum que os recursos fossem limitados e que as crianças tivessem pouco acompanhamento individual dos pais. Nos primeiros anos de vida, Robert e alguns de seus irmãos foram enviados para um orfanato católico localizado na região de Crosby. O local era administrado por freiras e funcionava como abrigo para crianças que por algum motivo não podiam permanecer com suas famílias naquele momento. Curiosamente, alguns relatos de familiares indicam que esse período no orfanato acabou sendo relativamente estável para as crianças. Elas tinham alimentação regular, rotina e disciplina, mas essa fase não durou muito tempo. Quando Robert tinha cerca de 8 anos de idade, ele e alguns dos irmãos foram retirados do orfanato e levados de volta para viver com os pais. Foi nesse momento que a infância dele começou a se tornar marcada por experiências extremamente traumáticas. De acordo com relatos posteriores, a casa da família era um ambiente violento. O pai era conhecido por agredir fisicamente os filhos com frequência. Segundo depoimentos que surgiram anos depois, as agressões podiam acontecer com socos, cintos ou pedaços de madeira. Em relatos feitos quando já era adulto, Robert afirmou que praticamente todas as lembranças que tinha da infância envolviam episódios de violência. Em determinado momento, ele disse que chegou a ficar trancado em um quarto durante meses e que o pai abria a porta apenas para entrar e bater nele várias vezes por dia. Além das agressões físicas, Robert também declarou que sofreu abuso sexual durante a infância. Segundo o próprio relato dele, o pai teria cometido esse tipo de violência contra ele quando ainda era criança. Esse tipo de experiência deixou marcas psicológicas profundas. Eventualmente, a situação dentro da casa chamou a atenção das autoridades responsáveis pela proteção infantil. Robert acabou sendo retirado novamente da família e colocado sob cuidados do serviço social. Mesmo assim, os traumas da infância continuaram presentes. Quando chegou à adolescência, no final da década de 60, Robert deixou Liverpool e foi para Londres. Naquele período, a capital britânica passava por transformações culturais importantes. Era uma época marcada por mudanças sociais, movimentos juvenis e também pelo aumento do consumo de drogas entre jovens. Foi nesse ambiente que Robert acabou vivendo uma fase extremamente instável da vida. Sem estabilidade financeira e lidando com problemas emocionais profundos, ele passou a trabalhar como garoto de programa nas ruas de Londres. O dinheiro que ganhava era usado principalmente para sustentar um vício em drogas. Ao mesmo tempo, sua saúde mental se deteriorava. Ele tentou suicídio várias vezes. Essas tentativas chamaram a atenção de médicos e ele acabou sendo encaminhado para atendimento psiquiátrico. Durante algumas dessas consultas, ele contou aos médicos que ouvia vozes e que sentia uma raiva profunda direcionada aos próprios pais. Em determinado momento, ele chegou a dizer que tinha vontade de matar eles. Anos mais tarde, ele faria uma declaração que ficaria conhecida entre investigadores do caso.
Ele disse que acreditava que se tivesse matado os pais em 1970, nenhuma das pessoas que morreram depois teria perdido a vida. Mas os acontecimentos seguiram outro caminho. Em março de 1974, Robert Maudsley cometeu o primeiro homicídio. Ele tinha apenas 21 anos. Naquele período, ele ainda trabalhava nas ruas de Londres. Em um determinado dia, foi contratado por um homem chamado John Farrell para um encontro sexual. Os dois foram para um local na região de Wood Green. Segundo o relato feito posteriormente por Maudsley, durante o encontro, Farrell começou a mostrar fotografias de crianças que ele dizia ter abusado sexualmente. Aquela situação provocou uma reação violenta. Maudsley atacou o homem e o estrangulou até a morte. Logo depois do crime, ele não tentou fugir. Ele procurou a polícia e se entregou voluntariamente. Durante o interrogatório, disse que precisava de ajuda psiquiátrica. Durante o processo judicial, ele foi considerado mentalmente incapaz de enfrentar um julgamento convencional. Por esse motivo, ele não foi enviado diretamente para uma prisão comum. Em vez disso, foi internado no Hospital Broadmoor, uma instituição de segurança máxima destinada a criminosos considerados mentalmente instáveis. Parecia que aquele seria o fim da história criminal dele, mas poucos anos depois aconteceria um dos episódios mais violentos da história daquele hospital. Em 1977, Maudsley se envolveu em um ataque brutal contra outro paciente do hospital. Ele se associou a um interno chamado David Cheeseman. Os dois atraíram um terceiro paciente chamado David Francis para dentro de uma cela e trancaram a porta. Francis havia sido condenado anteriormente por abuso sexual contra crianças. Os dois homens, então, começaram um ataque que durou várias horas. Durante aproximadamente 9 horas, Francis foi espancado e torturado antes de morrer. Quando guardas finalmente conseguiram entrar na cela, encontraram uma cena extremamente violenta. O crânio da vítima estava gravemente ferido. Logo depois do crime, começaram a circular rumores na imprensa britânica afirmando que Maudsley teria consumido parte do cérebro da vítima. Essa história acabou gerando um apelido que ficaria famoso nos jornais. Alguns veículos passaram a chamar ele de Hannibal ou Devorador de Cérebros. Análises posteriores mostraram que essas alegações eram falsas. Mesmo assim, o apelido continuou sendo associado ao nome dele durante anos. Depois desse episódio, as autoridades concluíram que ele não poderia permanecer em um hospital psiquiátrico comum. Ele foi transferido para a prisão de Wakefield, uma instituição de segurança máxima na Inglaterra. Mas a violência não pararia ali. Em julho de 1968, Robert Maudsley matou 2 prisioneiros no mesmo dia dentro da própria prisão. Segundo relatos posteriores, ele teria planejado matar até 7 detentos naquele dia. A primeira vítima foi um homem chamado Sawney Darwood. Darwood estava preso por matar a própria esposa e também por agressão sexual. Na prisão, ele dava aulas de francês para Maudsley. Em determinado momento, Maudsley convidou ele para entrar em sua cela. Quando Darwood entrou, ele foi atacado, estrangulado e esfaqueado. Depois de cometer o crime, Maudsley escondeu o corpo debaixo da cama. Em seguida, ele tentou atrair outros prisioneiros para a cela, mas ninguém aceitou o convite. Então ele saiu caminhando pela ala da prisão em busca de outra vítima. Pouco tempo depois, encontrou um detento chamado William Roberts, que estava deitado em sua cama. Roberts foi atacado com uma arma improvisada e acabou morto após ser esfaqueado várias vezes. O ataque foi extremamente violento e incluiu golpes na cabeça contra a parede. Depois de cometer os 2 assassinatos, Maudsley caminhou calmamente até o escritório de um guarda. Ele colocou a arma improvisada sobre a mesa e disse que na próxima chamada 2 prisioneiros estariam faltando. Esse episódio chocou completamente a administração da prisão. A partir daquele momento, as autoridades concluíram que ele era perigoso demais para permanecer em contato com qualquer outro detento. Em 1983, uma decisão incomum foi tomada. Uma cela especial foi construída no subsolo da prisão de Wakefield exclusivamente para Robert Maudsley. O espaço tem cerca de 20 metros quadrados. A estrutura inclui paredes com vidro à prova de balas que permitem a observação constante pelos guardas. Dentro da cela existe apenas o essencial: uma cama de concreto, uma pia, um vaso sanitário e alguns móveis fixos. A porta de aço possui apenas uma pequena abertura por onde guardas passam comida e água. Desde então, Maudsley passa cerca de 23 horas por dia dentro dessa cela. Quando sai para fazer exercícios, ele é acompanhado por vários agentes penitenciários. Com o passar das décadas, ele acabou se tornando o prisioneiro britânico que passou mais tempo em confinamento solitário.
Em diferentes momentos, ele pediu às autoridades que suas condições fossem amenizadas. Em determinado momento, chegou a pedir autorização para tirar a própria vida usando uma cápsula de cianeto. O pedido foi negado. Ele também pediu permissão para ter um periquito de estimação dentro da cela para fazer companhia durante os longos períodos de isolamento. Esse pedido também foi recusado. Décadas depois dos crimes, Robert Maudsley continua preso na prisão de Wakefield. Ele permanece isolado em uma cela construída especificamente para conter ele. A história dele continua sendo discutida por criminologistas e psicólogos, que tentam entender como uma infância marcada por violência extrema, abandono e trauma pode influenciar o comportamento de uma pessoa ao longo da vida. Hoje, Robert Maudsley é lembrado como um dos prisioneiros mais isolados da história moderna do Reino Unido. Um homem que passou décadas vivendo praticamente sozinho dentro de uma cela subterrânea, longe do resto do mundo e longe de qualquer possibilidade de liberdade.